glória a Deus. Vamos para mais um dia de devocional. Glória a Deus. Bom dia, meninas. Débora, Bruna, Carla. Glória a Deus. Vamos hoje ler João 5. Glória a Deus. Aleluias. Bom dia, graça e paz. Eita glória. Bom dia. Vamos orar? Alguma de vocês tem algum pedido especial de oração? Coloca aí e vamos orar. Aleluias, glória a Deus. Pai, eu quero nesta hora render ao Senhor louvor. Eu quero nesta hora, por mais uma vez, nesse devocional, colocar no Senhor a tua disposição, apresentar ao Senhor a nossa mente, colocando diante do Senhor o nosso coração, o nosso corpo. E uma coisa eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que nós venhamos a caminhar cada vez mais próximo do Senhor, que venhamos a estar cada vez mais íntima do Senhor, que venhamos a estar cada vez mais, Pai, cada vez mais, Senhor, sensível à Tua voz. Pai, nos tira dessa zona de conforto, nos tira desse comodismo e nos leva, Senhor, nos leva a viver do Teu sobrenatural. Nós queremos, Pai, viver coisas novas contigo. Nós queremos, Senhor, viver o extraordinário contigo. Por isso, leva-nos a este lugar, Pai, aonde nós poderemos, Senhor Jesus, não só falar do que ouvimos, mas falar daquilo que vemos, daquilo com o qual nós convivemos diariamente. Então, que o Senhor seja esse relacionamento diário, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, meu Pai amado, apresentar ao Senhor esses pedidos aqui de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Bruna está pedindo, Pai, por cura. Nós oramos pelo Bispo Robson, que ainda está na UTI, e em nome de Jesus, nós declaramos sobre ele a cura, Pai. Nós declaramos sobre ele o milagre, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor pegue, Pai amado, todo o laudo, que o Senhor pegue toda a palavra que o médico lançou e que o Senhor venha estar confundindo essa medicina. E em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, receber boas notícias a respeito dele. Que ele venha de uma forma milagrosa, de uma forma extraordinária, Pai. Receber do Senhor a cura. Em nome do Senhor Jesus. A Carla apresenta ao Senhor agora uma causa na justiça. Em nome de Jesus. O Senhor que operando não tem quem possa impedir. Quando a tua mão decide agir, decide trabalhar, ninguém pode parar a tua mão, ninguém pode parar um decreto que é feito pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor sonde, Pai amado, toda esta situação. E em nome de Jesus, que o Senhor traga resposta. Em nome de Jesus. E se for esta também, Pai, a vontade do teu coração, que a tua filha, Senhor Jesus,
tem esta causa como ganha. Em nome de Jesus, acelera, Pai. Acelera, move papéis. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa estar surpreendendo e alegrando o coração da Carla. Em nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Louvamos o teu santo nome porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Glória a Deus, maravilhoso, 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 conselheiro. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Pai amado, estar agindo, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar renovando estas mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesta hora, Pai, ela possa, meu Deus amado, encontrar, Senhor Jesus, encontrar, meu Deus amado, respostas, direção. Oh, alabarabasso, ramanto, rai, alagarabasso, rabarabalabalabassi. Lamanto, rabarabalabaragarás, oramanto, rabalabalabalabalabacia. Em nome do Senhor Jesus, renova estas mulheres hoje, Pai. Renova estas mulheres hoje, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai amado, em nome de Jesus, fazer nova todas as coisas na vida dela. Pega aquela que está morna na fé, aquela que já está, Senhor Jesus amado, descrente, duvidando do teu agir, não mais conseguindo enxergar o teu agir. Renova, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor quer fazer nova todas as coisas na vida dela. Glória, 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 glória. Aleluia, santo, 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 maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluias, 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 aleluias. Oh, santo, 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 santo. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Começa, meu Pai amado, a agir, a trabalhar, meu Deus, em cada vida. Vai indo, Senhor Jesus, de encontro, meu Pai amado, a casas, a casamentos, a famílias nesta hora. Senhor, eu creio, Deus. Eu creio que o Senhor pode pegar, Pai amado, aquilo que já estava por um fio para acabar. Em nome de Jesus. Eu oro nesta hora, Pai, para que mulheres venham, Senhor Jesus amado, a ser curadas. Curadas de lembranças, curadas, Pai, de dores antigas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida destas mulheres, Pai, que divórcios sejam cancelados e que restauração aconteça na vida destas mulheres. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluias. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Oh, alabaragaço, ramanto, rabarabalabalabalabaci. Rabarabalabai, choramanto, rabarabalabalagarabalabasi. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Pai, aviva o nosso coração. Aviva os nossos desejos quanto ao nosso relacionamento a buscar o Senhor. Coloque em nós, Pai, coloque em nós um desejo incontrolável de mais, que nós venhamos a ir por águas mais profundas. Senhor, nos tira desse lugar raso em Tua presença. Abra os nossos olhos ao entendimento da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que venhamos a viver
o sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluias. Vamos então, João, capítulo 5. Glória a Deus. E esse é um dos capítulos que mais transformaram a minha vida nesses últimos tempos. Isso deve ter já tem tempo, mas eu lembro até hoje, assim, da situação em específico. Deve ter aí uns 7 anos atrás. Isso, deve ter aí uns 7 anos atrás. Que lendo João, diante de uma situação que eu estava vivendo congregacional, numa igreja que eu estava, não tem até mais do que isso, 7 não, tem mais, onde eu estava muito cansada, eu não sei se você já passou por isso, sabe, no sentido de você tá assim exausta, cansada, ao ponto de entender que é Cristo, sabe? É Cristo. Não tem outro lugar para ir. É Ele. É aquilo que Ele tem para nós. Mas a obra, sabe? O trabalho na obra cansa, exaustivo. E aí nós acabamos que pensamos assim, em parar, em dar um tempo, em desistir, não do Senhor, não de congregar, mas do trabalho em si, né? Quantas pastoras eu conheço que estão cansadas, exaustas, quantos líderes de departamento que eu conheço, meu Deus, que estão aí já esgotando todas as suas forças. Mas o Senhor, Ele renova. O Senhor, Ele faz nova todas as coisas. E essa é a palavra que transformou a minha vida em relação a essas situações. E depois disso, que eu aprendi isso aqui, nunca mais sofri disso. Sabe, de querer desistir de alguma coisa na obra porque eu esteja cansada. Nunca mais, de verdade. Eu já me machuquei, eu já fiquei assim cansada, eu já sofri, né? Eu acho que a rejeição, a ingratidão, eu acho que é uma das coisas que mais dói na liderança. A ingratidão, a rebeldia, sabe assim? Porque geralmente quem tá ali, quem tá liderando, tá fazendo isso por amor. Porque, gente, dinheiro, deixa eu falar, tem muitas outras formas de ganhar dinheiro com menos problema para resolver. Então assim, a igreja, gente, é por amor. Não tem outra forma assim, é por amor mesmo. E acabamos que a gente vai se desgastando, né? Mas na medida que a gente vai se desgastando com essas críticas, com essas ingratidões, o Senhor vai renovando, vai. Vamos ler que eu vou mostrando e falando isso com vocês. A cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande o número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas.
De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha o curado. Tá, primeiro, eu quero mostrar o quanto que antes de curar uma doença física neste homem, Deus estava mudando a mente desse homem. Nós vamos ver aqui uma mente totalmente negativa, pessimista, porque nele, Carol, mas há 38 anos. É justificável? É justificável, né? Porque há 38 anos esse homem estava paralítico. Vamos pensar há quanto tempo esse homem já não estava ali, naquele tanque, esperando um milagre, esperando que algo de uma forma milagrosa o tirasse dali. Mas Jesus veio mostrar para ele o quanto que através de uma atitude dele, a vida dele poderia ser transformada de novo. A primeira coisa que eu vejo aqui Deus restaurando é justamente essa autonomia, sabe? É restaurando nele esse poder de decisão, esse poder para transformar a sua vida. Nós podemos, por meio da coragem, por meio da ousadia, por meio dessa direção que o Espírito Santo for nos dando, transformar mediante a direção do Espírito Santo, transformar a nossa vida. Sabe o que eu vejo pior? Não é quem não tem o Espírito Santo padecer durante tantos anos assim. Não é quem não conhece a Cristo, quem não tem conhecimento de tudo isso padecer. Não. Sabe o que eu vejo de pior? Que me entristece de verdade? É quando eu vejo alguém com o Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, sabendo tudo o que ela diz ao seu respeito, tendo um relacionamento com Deus, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, essa pessoa ficar padecendo durante tanto tempo assim. Ficar padecendo. Gente, eu creio de verdade que há momentos difíceis, há momentos de tribulação, há momentos, há fases, sabe? Naquele deserto ou algo assim, há fases. Há fases que, mesmo que você queira, Deus fechou uma porta, não tem como, ninguém fará essa porta se abrir de novo. Tem momentos assim. Gente,
Mas eu posso garantir vocês que não é uma vida. Eu não consigo acreditar que Deus, sendo um bom pai, Ele vai desejar que você tenha uma vida em sofrimento. Uma vida em sofrimento. Não. Eu creio que há momentos. Vamos pensar? Quem é a nossa maior inspiração? Jesus. Jesus teve uma vida de sofrimento? Não. Vamos falar de alguém que nós colocamos muito como alguém que sofreu e sofreu demais. Jó. Só que nós vamos olhar para Jó e nós às vezes nos apegamos só no tempo de provação da vida de Jó. Mas quando nós lemos Jó e lemos lá no início, nós vamos ver também o diabo conversando ali com Deus. Nós vamos ver o diabo falando de um tempo que ele queria tocar em Jó, mas Deus o livrava. Quando vai falar, mas claro, o Senhor cercou ele com um muro de proteção. O Senhor cercou os bens dele com um muro de proteção. Então nós vamos ver que durante muitos anos o diabo já queria ter tocado em Jó, já queria ter causado dor e sofrimento na vida dele. Mas Deus havia cercado ele, cercado tudo que ele tinha com um muro de proteção. Então, gente, não existe uma vida em sofrimento. Com Deus, não. Eu não consigo acreditar. Como pai, eu sou mãe e sou má, né? Essa carne aqui não presta muito. Eu não consigo olhar para o meu filho e ficar com raiva dele muito tempo e desejar que ele tenha uma vida de sofrimento. Ontem o Benjamin me entristeceu muito. Na forma como ele estava me tratando, ele gritou comigo, ele me desrespeitou. Então eu estava muito triste. Aí ele saiu de tarde, foi pro futebol. E aí quando ele chegou, o pai dele deixou ele aqui à noite. E aí ele foi tomar banho. E aí eu fui chamar ele para dormir. E aí ele voltou a gritar comigo. E aí eu perdi a paciência com ele. Briguei com ele. Coloquei ele na cama de castigo. E aí ele começou a chorar. Aí, primeiro foi assim, aí ele... eu não quero ficar perto de você, eu não quero você aqui. Sai daqui que eu quero dormir sozinho. Falei, Benjamin, eu vou sair, não vou voltar. Você vai ficar só. Ficou só. E aí passou um tempo, ele começou a chorar. Mãe, vem aqui, eu tenho medo de dormir sozinho. Eu tenho medo de dormir sozinho. Aí eu briguei com ele, falei, Benjamin, não vou. Você agora vai dormir sozinho. Eu tava aqui, você gritou comigo, você me desrespeitou de novo. Agora você vai dormir só. Para de choro. Eu não quero ouvir você gritando. E eu falando isso com ele gritando. Ontem à noite. Já estressada, nervosa. Aí ele chorando, começou a chorar. E que tava com medo, E eu resistindo. Eu falei, eu não vou. Não vou, ele vai aprender a me respeitar. E aí ele parou de chorar e eu vi que ele já tava dormindo. Gente, aí eu fui lá, deitei na cama. No que eu mexi, ele acordou, porque aí ele colocou 2 travesseiros, a cabeça dele tava muito alta, ele ia ter dor no pescoço. Aí eu fui mexer o travesseiro, ele acordou. Aí ele veio me abraçando. Mamãe, me desculpa, me perdoe, eu não vou fazer isso de novo. Aí eu fui pedir desculpa pra ele também. Eu falei, filha, a mamãe foi muito dura com você, né? Me desculpa também, abracei. Aí nós fomos orar. Aí o papai do céu, me perdoe, me ajuda a ser uma mãe melhor pro Benjamin e tal. Aí acho que por causa da minha oração, aí depois ele foi orar. Papai do céu, me perdoe. Eu pequei contra a mamãe, pequei contra o Senhor. Me ajude a ser um filho melhor para ela. E aí
me abraçou e dormiu abraçado comigo de novo. Gente, eu que não sou boa como Deus é bom. Eu não consigo resistir ao Benjamin. Não consigo ficar chateada com ele muito tempo. Deixá-lo sofrer sozinho não dá. Aí eu vou olhar e vou pensar em Deus e vou acreditar que seja a vontade de Deus que alguém tenha uma vida em sofrimento. Não, gente. Então, nós temos sofrimentos que duram um tempo determinado pelo Senhor, tá? Eu acredito que há coisas e há momentos que o Senhor permite provações, sofrimentos na nossa vida, porque Ele está querendo acrescentar alguma coisa. Então, Ele está querendo produzir em nós alguma coisa. E isso só vai acontecer por meio do sofrimento. Tem coisas que são assim. Ok, mas é um tempo, gente. É um tempo. Primeira coisa que eu tô vendo aqui, olha, Jesus quando sabe que aquele homem está assim, ele fala para ele imediatamente se levantar daquele lugar. Então, ele vem mostrando para ele, olha, você não vai precisar de ninguém. Eu tenho uma palavra para você. Agora, pega você, a sua cama e saia daqui. Porque às vezes, nesse lugar de dor, nesse lugar de sofrimento, nós paramos de acreditar em nós. Nós paramos de acreditar que nós podemos fazer alguma coisa debaixo de uma palavra de Deus, tá? Porque eu não tô falando que você pode fazer tudo o que você quiser. Não, gente, há uma paz, há uma alegria que só tem vivendo com o Senhor. Há uma obediência que traz paz ao nosso coração. Então, não estou aqui, você pode se rebelar contra o Senhor e você entender a sua força, quem você é, e você pode conquistar muitas coisas? É claro que pode. Você pode ganhar o mundo quando você entender a força, quando você descobrir no que você é bom, e você aprender a ser determinada, aprender a ser disciplinada e a ser insistente, de você, sabe, assim, olha, você ser disciplinada naquilo dali, de você ser insistente, de você persistir naquilo dali durante o tempo, gente, você vai conseguir vencer muita coisa. Olha quantas pessoas que não têm um relacionamento com Deus são prósperas, são muito ricas. Você pode ganhar o mundo. Quando você descobrir alguma coisa no qual você é bom e fazer o que eu falei, você pode ganhar o mundo. Mas de nada adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação. Então eu estou falando de coisas muito além do que isso. Então não é só de ter uma vida em paz, uma vida boa, uma vida estabilizada, mas entendendo que eu creio que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então eu creio que Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito. Eu creio nisso. Mas nós precisamos entender isso, que muito mais importante do que o que eu tenho ou quanto eu tenho é justamente esse relacionamento com o Espírito Santo, para que eu tenha dele, para que eu tenha ele. Ter ele vai fazer toda a diferença, tendo dinheiro ou não. Não sou contra ter dinheiro, obviamente que não, gente. Mas tem algo que vale muito mais do que dinheiro. Tem alguém que é muito mais importante do que dinheiro. É ele. Então, com ele vai resgatando em nós, ele vai curando em nós, sabe? Sofismas na nossa mente. Porque a primeira coisa que eu vejo Deus curando esse homem aqui é de sofismas. É porque ele não mais acreditava ser capaz. Ele acreditava que as pessoas seriam capazes de transformar a vida dele. Primeira coisa que eu vejo que é mudada aqui, que
que Deus curou na vida desse homem. São sofismas, para que ele consiga compreender que... Você está caçando? Hã? Tá no guarda-roupa na parte de lá. Nós podemos vencer todos os sofismas na nossa mente. Porque a partir desses sofismas serem quebrados, nós vamos transformar aquilo que antes era a nossa ferida em poder de Deus, sabe? Como testemunho. Aquilo que antes eu sofria, agora é uma forma de manifestar o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa é aquilo que você sofria até aqui, que você sofreu durante anos, até aqui. Quando o Espírito Santo, ele vem começando a quebrar sofismas na sua mente, para fazer primeiro mudar a sua mentalidade. E aí, porque primeiro tem que mudar aqui, para depois as coisas à sua volta. E aí, então, você vai começando a glorificar a Deus pela sua mudança de vida. Porque primeiro tem que ser feito em nós. Alguma coisa começa em nós. Alguma coisa começa em nós. Aí eu vou falar só do que Deus faz em mim? Obviamente que não. Obviamente que não. Eu nunca tive algumas doenças. E aí eu vou falar que Deus cura só se eu tiver a doença e tiver sido curado dela? Não. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele tem poder para curar. A questão é saber se Ele quer que você viva essa cura agora. Que você vai ser curado, uma forma ou de outra você vai. Talvez a doença nunca seja encerrada nessa vida aqui, né? Nesse corpo aqui. Mas talvez você esteja livre dessa doença. Eu conheço pessoas que viveram e tiveram que lidar com câncer. E se você olhar para a vida dela, se você ouvir ela falar, você vai perceber que ainda que o corpo dela esteja lutando contra um câncer, ela já está livre, o seu coração está livre, a sua mente está livre. E ela nos ensina tanto, essas pessoas nos ensinaram, me ensinaram tanto. Morreram, 2 delas que eu aprendi muito, morreram, entre aspas, por causa do diagnóstico do câncer. Mas a vida como elas viveram, glorificaram muito a Deus. Glorificaram muito a Deus. Então a primeira coisa que o Senhor vem mudar aqui é quebrar esses sofismas na mente desse paralítico. Você pode, levanta, anda. E aquilo que antes te paralisava, agora você vai começar a dizer: Jesus me curou. Vai ser o seu testemunho. Vai ser aquilo que você vai poder comprovar como o poder de Deus. Bora. Vida por meio do Filho. Versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Presta atenção nisso daqui. Quando Jesus estava chamando Deus de pai, Jesus estava igualando-se a ele. Por quê? Porque o filho carrega semelhanças do pai. Gente, e você não precisa fazer nada.
Você carrega a semelhança dos seus pais. Você carrega semelhanças, bagagens dos seus pais. E é isso. Você tem coisas que você se torna semelhante ao seu pai. E as pessoas odiaram Jesus e tentaram matá-lo porque ele estava se assemelhando a pai. Quando chama ele de pai, eu sou semelhante a ele. Semelhante. Lembra que, acho que foi na segunda, esses dias aí, eu falei com vocês sobre a doutrina do diabo é tentar colocar na sua cabeça para você se tornar um Deus. Come dessa fruta que você vai se tornar igual a Deus. Propósito do diabo, né? Lúcifer se tornou diabo quando ele tentou ser igual a Deus. Nós não somos, nós nunca seremos iguais a Deus. Mas há em nós uma semelhança. Quando você fala e você confessa a paternidade de Deus e você o chama de pai, você está assumindo esse lugar de filha. Você está assumindo esse lugar e dizendo, eu tenho semelhanças dele. E é por isso que os fariseus, os mestres da lei, odiaram tanto a Jesus. Porque ele se fazia semelhante. E esse tem que ser o nosso lugar. Nos fazer semelhantes ao Pai. Você é parecida. Tem que ter. Tem que ter. Porque ele não é bom. Você tem que ter atitudes boas, obras boas. Ele não é os frutos, né? O fruto do Espírito. Nós devemos andar nisso. Então, automaticamente, eu vou me parecer com o Espírito Santo. Ele habitando em mim e eu exercendo o fruto dele, automaticamente eu vou me parecer. E é esse o lugar que nós precisamos estar. De semelhança ao Pai. E no que é que a minha vida mudou em relação à obra, em relação ao cansaço? Justamente quando Jesus fala, e nós vamos ler daqui em diante, quando ele vem falando sobre o meu pai trabalha até agora, no sábado, e por isso eu também trabalho. Então, eu aprendi a fazer aquilo que eu entendi que o pai queria que eu fizesse. Aquilo que eu via o pai fazendo. Então, eu, Carol, antes, era aquele tipo de pessoa que se você me pedisse ajuda, dificilmente você ia escutar um não. Muito difícil. Mas não porque eu estava presa a uma preocupação, ou querendo te agradar, ou querendo ser aceita. Não, porque eu gostava. Eu gostava de ajudar todo mundo. E aí, na igreja, então, eu era aquela que fazia tudo para todo mundo. Então, eu entrava em todos os departamentos. Eu estava presente em todos os departamentos. Mesmo sendo líder de um, eu trabalhava para todos os departamentos. Carol, e isso é errado? Eu entendi que é. Por quê? Porque nós somos um corpo, não somos? A igreja não é um corpo. E tem como a mão fazer tudo o que o pé faz? Tem como a mão fazer o que a boca faz? Não dá. Não dá. Eu vou me cansar. E eu vou estar fazendo coisas que Deus nunca pediu para mim fazer. Gente, vamos falar da parábola dos talentos? Deus não deu determinar número de talentos para cada um. Eu preciso multiplicar o talento que não é meu. Gente, não tem como. Não tem como, por exemplo, a respeito, equipe de louvor. Gente, eu posso ajudar a equipe de louvor orando, intercedendo pela equipe de louvor.
Ok, movida pelo Espírito Santo, eu posso orar pela equipe de louvor. Mas tem como eu ajudar, por exemplo, a equipe de louvor, falando sobre afinação, sobre alguma coisa nesse sentido? Eu não fui chamada para isso. Não é a minha vocação. Naquele grande dia eu não vou ser cobrado pelos seus talentos. Eu não sou obrigada a multiplicar os talentos que Deus entregou na sua mão. Gente, Deus entregou talentos na minha mão e eu preciso multiplicar os talentos que Ele me entregou. Só que para mim cuidar do que é meu, eu vou ter que deixar algumas coisas que não são minhas responsabilidades de lado. Ah, Carol, mas se você tá livre, por que não fazer? Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, na época, quando eu entendi isso daqui, eu liderava jovens. Não era casada ainda. Ah, então, ó, mais de 10 anos atrás. Eu liderava jovens e eu já tinha aquela quedinha, sabe? Pelo departamento de mulheres e tal. E aí eu queria, no mesmo empenho, na mesma força que eu fazia pelos jovens, e porque a igreja era muito pequena na época ainda, acabava que eu tomava as responsabilidades para fazer também no departamento de mulheres. E aí acabava que eu não conseguia dar tanta atenção aos jovens, porque eu também estava trabalhando para as mulheres. Gente, não tem como, a gente não consegue fazer tudo. Não dá. Nós não podemos fazer tudo. O que é que eu preciso fazer? Aquilo que o Pai está me revelando. Vamos continuar lendo? Que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Jesus lhe deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o Filho, ele está falando dele, de Jesus. É Jesus falando dele. Olha, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Versículo 19. Jesus lhes deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem ao Filho como honrem ao Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles a quem ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. É Jesus, o verbo vivo, está dizendo isso daqui. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo,
pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. O que nós estamos vendo? Jesus dizendo, eu não posso fazer nada por mim mesmo. E o que é que eu tenho que fazer? O que eu ouço do Pai, que Ele quer que eu faça. O que eu vejo na minha vida, Deus querendo que eu faça. Gente, a igreja não precisa de um salvador. Você não precisa salvar a igreja. Você não precisa. Não ache, porque geralmente aquele que toma tudo para si de responsabilidade, aquele que quer abraçar e fazer o papel de tudo dentro da igreja, gente, é alguém que acha que pode salvar a igreja. Por isso que a Bíblia está dizendo, ore para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Se você está vendo falta e não é a sua responsabilidade fazer, qual que é o seu papel? Orar para que Deus envie trabalhadores à seara. Qual que é o problema? Tem gente que olha e vê a falta, vai lá e faz. Não é o meu papel. Eu não tenho que fazer tudo dentro da igreja. Quando você entende isso, você já tira uma tonelada dos seus ombros. Por quê? Porque você só vai fazer aquilo que o Pai quer que você faça. E aí, a obra não é pesada. Aí, a obra não é cansativa. Ô, gente, semana passada, foi uma loucura a minha semana pro culto de mulheres. E aí, sexta eu tinha que pregar, sábado arrumar as coisas pro culto à tarde, sábado à noite eu ia pregar, domingo tava pregando. Gente, ainda que o meu corpo físico cansou, por quê? Porque eu passei algumas noites praticamente sem dormir. Não dormi bem, a qualidade do meu sono diminuiu. Mas deixa eu te falar, se fosse para fazer tudo essa semana de novo, eu faria. Eu teria gás, eu teria energia para fazer. Por quê? Porque é aquilo que Ele me chamou para fazer. E aquilo que Ele me chamou para fazer, eu vou ter vontade de fazer. Eu vou dar o meu melhor naquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque é o que eu gosto. E eu não faço o que eu gosto, mas eu aprendi a gostar daquilo que Ele me chamou para fazer. Eu aprendi a gostar daquilo que Ele me chamou para fazer. Então, às vezes, mesmo com o corpo cansado. Gente, no sábado à noite, eu saí, eu ainda peguei estrada, peguei BR. Eu tava aí quase que 3 noites dormindo muito mal. Uma noite, virei uma noite praticamente. Chegou no culto. Gente, era um culto de jovens. Eu era a mais animada daquele lugar. Mas por quê? Porque eu entendi que, por exemplo, eu não podia sentar. Quando ele falava, vamos fechar os olhos e vamos orar, eu não orava de olho fechado. Porque eu sabia que se eu fechasse o olho, rapaz, o cansaço ia bater, o sono ia bater. Eu falei, não, eu vou orar aqui, eu vou me movimentar, eu vou pular, eu vou dançar durante o louvor. Por quê? Porque se eu sentar e parar, rapaz, quando eu sentar e parar, o sono, o cansaço vai vir com tudo. Mas você entende que eu tenho certeza que estar ali era a vontade do meu Pai? Que eu tenho certeza que Deus me chamou para ministrar a palavra, para cuidar de vidas, para cuidar de mulheres, onde ali eu estaria unindo o meu chamado com o meu trabalho. Então, falando sobre psicologia, falando sobre Bíblia, é o meu chamado. É para aquilo no qual eu fui chamada. Gente, eu posso, de vez em quando, ensinar alguma receita aqui para vocês no meu Instagram? Posso.
Estou fazendo alguma coisa, posso ensinar? Posso. Mas é a minha vocação trabalhar isso? Sabe o que eu vejo? Muita gente cansada e desistindo da obra porque está fazendo aquilo que Deus nunca chamou ele para fazer. É aquela pessoa que quer abraçar a igreja, que quer aparecer, que sabe? E aí tem tantas coisas que levam a pessoa a se tornar assim. Então é aquela que não sabe quem é, que tem que ficar mostrando o seu valor, que tem que ficar conquistando a aceitação, o lugar das pessoas. Gente, eu sei para o que Deus me chamou. Pronto, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Ah, Carol, mas e se tiver? Se tiver, por exemplo, os jovens estão precisando de alguém para limpar a igreja, para ajudar a limpar a igreja, para ajudar em alguma coisa e tal. Eu não tenho nada para fazer? Estou disponível? Eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Mas sem pressão. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Gente, quando eu entendi isso, rapaz, mas eu fiquei tão leve para dizer não para um monte de coisas na igreja. Agora, por exemplo, uma das coisas que eu entendi que para mim, eu assumi esse lugar de responsabilidade. E por isso o Senhor tem me dado. Por exemplo, a respeito de assumir responsabilidade financeira na minha igreja. Eu entendi que o Pai estava me confiando pouco e o pouco a que Ele estava me dando, eu tinha que assumir responsabilidade dentro da igreja. Hoje, diante das rifas que tem, gente, nem que for uma, eu compro. Nem que for só uma, eu compro. Mas se eu tenho dinheiro e se eu tenho condições para comprar 5, 10, eu vou comprar. Eu só não vou comprar se eu não tiver 1 centavo na minha conta. Se eu não tiver condições. Na minha igreja, eu só não vou comprar se eu não tiver dinheiro. Porque se eu tiver o pouco que eu tenho, eu assumi, porque eu entendi, é pra mim, eu tô falando pra mim, tá? Eu tô falando de mim. Eu aprendi a ser fiel no pouco. E ser fiel no pouco é assumir responsabilidades. Então, é ir além. Compra uma. Eu vou dar uma dica pra vocês. Quando alguém, Carol, será que dava pra você comprar uma rifa? Gente, se eu tenho dinheiro, eu vou comprar 2. Porque eu entendo que a Bíblia me diz que se alguém me pede para fazer A, eu preciso fazer A e B. Se alguém me pede para andar com ele 1 milha, eu tenho que andar 2. Eu já falei isso com vocês. E eu ensino aquilo no qual eu tô pregada. A boca, ela vai falar do que o coração tá cheio. Eu vivo isso. Eu assumo esse lugar de responsabilidades. E aí, o Senhor vai fazendo. Amém? Vamos ter que terminar a partir do 31 amanhã. Que eu vi que agora o horário deu 9 horas. E eu tenho uma paciente agora 9 horas. Tá? Então, gente, assumam esse lugar de responsabilidade. Façam o melhor que vocês conseguirem fazer. Olha, morram por aquilo, mas morram por aquilo que Deus chamou vocês para fazerem. Se desgastem, gastem a vida de vocês fazendo aquilo que Deus chamou vocês para fazerem. E eu garanto a vocês que se vocês descobrirem isso, o que é que Deus tem para vocês, e vocês se dispuserem a viver isso, ainda que cansada, vocês terão força para fazer. E vocês encontrarão sempre no Senhor força para ir 1 milha a mais. E aí, então, vocês não vão desistir. A obra não vai ficar, o fardo não vai ser pesado. O jugo não vai ser grande. Não. Não. Se vocês fizerem aquilo no qual Deus chamou vocês para fazerem,
vocês sempre terão força para fazer, alegria no seu coração para fazer. Muita gente está triste, desanimada, porque está fazendo aquilo que não foi chamada para fazer. Amém? Então descubram isso e vivam com alegria, servindo, tá? Ninguém se relaciona sozinha com Deus. Sirva pessoas e faça isso com muita alegria, tá bom? Beijo. Ai, Lili, glória a Deus. Deus abençoe, viu? Gente, obrigada e até amanhã às 8 horas da manhã, tá bom? Beijo.